convênio. Tudo bem com vocês? Olha só, hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos sobre a arte moderna e hoje nós vamos falar especificamente de arte abstrata. Bom, mas antes de a gente começar a falar sobre arte abstrata, é preciso que a gente tenha uma noção de abstração. O que é a abstração da natureza? Bem, aqui eu coloquei uma imagem que corresponde a uma escultura clássica, a escultura Pietà de Michelangelo, lá do Renascimento. E bem aqui eu tenho um quadro abstrato de Jackson Pollock. Percebam, pessoal, que a arte de Michelangelo ela vai ser figurativa, ela vai procurar retratar a natureza com fidelidade. Já a obra de Jackson Pollock, não vamos ter formas concisas que correspondam à natureza. Nós vamos ter um emaranhado de tintas, de linhas, de cores, e isso vai fazer com que a gente crie a nossa própria interpretação. Então, de um lado nós temos a arte figurativa e do outro lado nós temos a arte abstrata. Subseguindo, a gente percebe que as características da arte abstrata, ela tem como principal característica a ausência da relação com a realidade, conforme eu já havia mostrado para vocês nas imagens anteriores. Uma tela abstrata não representa nada da realidade e ela possui um teor basicamente subjetivo. O abstracionismo ele se torna uma espécie de corrente que vai ser oriunda lá das vanguardas no século XX, a partir da década de 1930, um dos eixos centrais da arte do século XX. E ela vai se dividir em duas tendências: o abstracionismo expressivo ou abstracionismo informal e o abstracionismo geométrico. O abstracionismo expressivo ou informal, ele vai ter forte influência do expressionismo e da corrente de vanguarda do cubismo, lá das vanguardas artísticas europeias, que a gente já trabalhou nas aulas anteriores. O abstracionismo ele vai privilegiar as formas livres e a emoção. Ele vai abandonar a perspectiva, vai usar manchas e grafismos e vai sugerir associações com a natureza. Olha só que interessante, pessoal. Bem aqui ao meu lado, eu tenho uma obra que eu comprei, que eu adquiri, e que faz menção a esse movimento que foi o abstracionismo, não é? Percebam que nós temos um emaranhado de cores, de linhas, e isso vai fazer com que o espectador, ele mesmo crie a sua própria interpretação. Ele mesmo vai se deixar levar pelas emoções do artista, pela sensibilidade do artista. Tudo bem? Aqui nós temos alguns exemplos de obras abstratas, como por exemplo, do artista russo Wassily Kandinsky, a obra Improvisação 19, que foi uma obra pintada em 1911. Percebam, pessoal, que o artista ele não denota a realidade, ele não vai representar a realidade com fidelidade. Ele vai usar um emaranhado de cores, de linhas, e vai deixar a cargo do espectador, do apreciador, tirar as suas próprias conclusões. Essa é a essência do abstracionismo. Mais uma vez, Kandinsky, Kandinsky ele é o maior expoente da arte abstrata, né? É a obra Impressão 3, que foi pintada também em 1911. Aqui é uma obra que eu gosto muito, que é a Composição 8, também de Kandinsky. Percebam, pessoal, que ele já começa a utilizar linhas retas, linhas que fazem menção à geometria, já transitando entre esse informal e o abstracionismo geométrico. Quando eu olho essa obra, eu me lembro de notas musicais, eu me lembro de música, eu me lembro de algo relacionado à música. Tanto que o nome da obra é Composição 8. Não é? Mas fica a critério de cada um tirar as suas próprias conclusões. Mais uma vez, Kandinsky, na Improvisação 28,
ok? Eu diria que essa é uma das mais antigas obras do Kandinsky, lá no século XX. Já o abstracionismo geométrico, as formas e cores são organizadas de tal maneira que a composição resultante seja apenas a expressão de uma composição geométrica. Vocês vão perceber claramente que as obras do abstracionismo geométrico vai lembrar linhas retas, vai lembrar até mesmo as obras do cubismo. Lembra lá do cubismo? Perfeito. Nós temos aqui um dos grandes representantes dessa fase do abstracionismo, que foi o artista holandês Piet Mondrian. A obra Composição com Vermelho, Amarelo e Azul. Percebam uma coisa só, pessoal. Vermelho, amarelo e azul. Não seriam as cores primárias, não é? O Mondrian, ele gostava muito dessas três cores, porque ele acreditava que essas três cores eram a base da arte, eram a base da representação da natureza e também dos sentimentos. E percebam que ele colocou essas cores dispostas em linhas escuras, em linhas pretas, né, que denotam um ar de mecânico, um ar de dureza e tudo mais. Aqui nós temos mais uma vez uma obra de Piet Mondrian. Mais uma vez, mais um exemplo da obra de Mondrian. E aqui nós vamos falar sobre o abstracionismo no Brasil. Lembrem-se, pessoal, que essas vanguardas, essas correntes, esses movimentos artísticos que fizeram parte da primeira metade do século XX vão influenciar na arte brasileira também, na arte, na literatura, na música, no cinema, enfim, em todos os campos, em todas as linguagens artísticas. A proposta das vanguardas despertou e inaugurou novas formas estéticas, as quais atravessaram fronteiras de forma que no Brasil influenciaram a estética modernista, a partir da década de 1940. Principais representantes do abstracionismo no Brasil: Alfredo Volpi, Ivan Serpa, Cícero Dias, Antônio Bandeira, não é o ator não, viu, pessoal? Tomi Otaki, Lígia Clark, Hélio Oiticica e Iberê Camargo. São os principais nomes do abstracionismo no Brasil. Aqui a gente tem alguns exemplos do abstracionismo brasileiro, né? Uma das obras mais famosas do Alfredo Volpi é essa aqui, A Grande Fachada Festiva, né? Que lembra muito aqueles casarões antigos, aqueles casarões coloniais, e tem um ar de regionalismo também, a partir das bandeirinhas, provavelmente fazendo menção às nossas festas juninas. Aqui nós temos uma obra do Cícero Dias, que foi pintada em 1950, e ela se chama O Abismo de Verdura, né? Abismo de verdura, a gente não precisa nem pensar muito. Por que verdura? Porque faz menção à cor verde, que é predominante nesta obra. E para finalizar, nós temos essa obra sem título de Tomi Otaki. Tomi Otaki foi uma artista japonesa, mas ela foi naturalizada brasileira, né? Infelizmente ela se foi lá no ano de 2015, mas ela nos deixou uma herança muito grande, muito vasta, em obras de arte, em pinturas e também esculturas, ok, pessoal? Percebam que a artista, ela coloca as tintas de maneira que ela mostre os sentimentos, que ela mostre a sua visão de mundo, né, diante da realidade. Tudo bem, pessoal? Então, na próxima aula a gente continua a explorar o nosso livro, os nossos assuntos sobre a arte moderna do século XX. Qualquer dúvida, para quem tem o meu contato, pode me chamar no PV. Eu vou deixar material para vocês na plataforma. Continuem fazendo os exercícios de vocês no livro e até logo!